Sejam bem-vindos à nossa live semanal. Sempre neste mesmo horário estamos mantendo um padrão. E seguindo mais ou menos os pedidos de algumas pessoas, nós vamos procurar fazer uma sequência de cada live. O assunto que você viu na quinta-feira, que tivemos 25 mil visualizações, você pode agora ter uma sequência, porque aí você vai crescendo, uma vez que a nossa live ela é breve. Então veja bem, o nosso tema de hoje é a igreja não salva. Mas para falarmos isso, nós temos que ter a palavra de Deus e você tem que entender que nós estamos dentro da palavra de Deus. Mateus 7, 22, diz assim, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Senhor Jesus essa mensagem não era para ímpios, não era para incrédulos, essa mensagem era para os obreiros, pastores, evangelistas, obreiros da seara, porque aqui fala que eles faziam milagres, eles fizeram muitas conversões, mas aqui eles foram reprovados pela iniquidade e foram para o outro reino que não é o reino da luz. Para nós entendermos isso, nós temos que ir para aquela parábola do joio e do trigo para entendermos o que Jesus falou. Se você chamar um agricultor que planta trigo e perguntar para ele, nessa plantação tem joio? Ele vai falar, tem. Se você perguntar para ele, então, por favor, mostre-me o joio e mostre-me o trigo, ele vai falar, eu não consigo, porque somente na colheita que ele vai saber o que era o joio e o que era o trigo. Então, quando chega a colheita, pelos frutos do trigo, ele abaixa. Essa é uma prova de que ele verdadeiramente era o trigo pelos frutos. E fala que o trigo irá para o celeiro de Deus e o joio irá para a fogueira. Então, o que nós queremos colocar hoje, para você entender que a igreja não salva. E nós estamos provando na palavra, porque essas pessoas eram obreiros, eram pastores, eram diáconos, eram evangelistas, cantavam no coral, participavam do louvor. Eu não os conheço, vós que praticais a iniquidade. Mas o Espírito Santo tem nos dado uma direção para falar o que é iniquidade. E para nós nos livrarmos da iniquidade, nós precisamos ter uma disposição de confrontarmos nós mesmos. Se nós tivermos essa disposição, Deus vai operar na nossa vida. Veja, vamos começar aqui então falando da primeira graça que nós necessitamos para não praticarmos a iniquidade. Nós precisamos da graça do amor. Nós não vamos conseguir fazer uma obra sem amor. Nós temos que amar os nossos próximos, mais próximos, amar aqueles que nós não conhecemos, amar os inimigos. Isso é só pela graça. Presta bem atenção, você não vai conseguir amar se você não tiver uma graça dentro de você. Pelo contrário, às vezes você vai pegar o ódio da pessoa, faltou a graça. Então, esta graça, nós precisamos dela. Nós temos um outro problema no caminho, porque nós somos semente de Adão. Então, a carne, aquele pecado que é mais forte do que você tem que orar e pedir a graça de Deus para você não cair no mesmo buraco. Eu estou falando daquilo que você lembra, que você cometeu, você não queria cometer. Então, a segunda graça é vencer aquele pecado que te escraviza e te rouba a sua paz, rouba seu ministério, rouba a sua alegria, tira até a alegria da salvação. O terceiro ponto é que nós precisamos buscar o reino de Deus na nossa vida em primeiro lugar. Nós não podemos depender de ninguém, nem do pastor, nem do bispo, nem do papa, seja de quem for, seja do seu chefe. Nós temos que aprender a depender exclusivamente de Deus e de mais nada. Aí então nós estamos recebendo uma graça, nós aprendemos a confiar. A situação está difícil, está um caos, mas você sabe que Deus pode operar. Você que está com problemas, você que precisa de uma resposta de Deus, aonde está a sua confiança? O nosso caráter. Veja bem que o nosso caráter, agora entre nós aqui, todos nós, inclusive os meus companheiros que estão aí gravando, o missionário Fernando, o obreiro Mateus, eles sabem disso. O nosso caráter,
ele tem que ser tratado diariamente. E tem algum ponto que nós somos fracos, tem algum ponto que você precisa enfrentar e pedir a Deus. Por exemplo, às vezes você tem um sentimento baixo, um sentimento de ciúme, um sentimento de inveja, um sentimento egoístico que entra dentro de você. E se isso existe, nós precisamos combater. Isso seria combater. A última graça que nós precisamos é da unção. Nós não conseguimos fazer a obra de Deus sem unção. As nossas palavras não vai te tocar se não for misturada com unção, aquela que despedaça o jugo. Então você precisa de uma unção para o louvor, você precisa de uma unção para ministrar, você precisa de uma unção para falar do amor de Deus, você precisa da unção que despedaça todo o jugo da sua vida. Então essa direção vai nos levando à proximidade de Deus. Então esse texto aqui que fala claramente que as pessoas se perderão pela iniquidade. E nós não vivemos no tempo da iniquidade. Nós vivemos no tempo da multiplicação da iniquidade, da corrupção, de falsos obreiros, falsos profetas, pessoas que não vivem a palavra, pessoas que estão, mas não estão, pessoas que falam, mas você não pode crer. Então, nesta tarde, eu quero fechar dizendo para você que a igreja não salva, mas é o lugar dos salvos. Lá em Mateus 16, 18, o Senhor Jesus disse: por esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então a igreja do Senhor não é aquela multidão que você vê, não é aquele grupo que através de uma televisão estão ali frequentando, mas são aqueles que vivem e combatem a iniquidade. Você pode fazer parte da igreja, e nós temos que ter algumas prioridades. Em primeiro lugar na sua vida é Deus. Em segundo lugar na sua vida está a sua família. Em terceiro lugar está o seu trabalho, onde você cumpre suas obrigações. E o quarto lugar é a igreja, onde você vem testemunhar, fazer a obra de Deus e dar testemunho de vida. Então, a igreja, a palavra de Deus fala que nós não podemos abandonar as nossas congregações. Hoje a porta larga está muito mais fácil. As redes sociais têm tirado pessoas, às vezes, da igreja. Os pastores têm passado por agruras, com situações assim desanimadoras. Mas se você viver essa palavra de hoje, sabendo que a igreja não salva, você pode estar dentro da igreja e ser perdido completamente. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o nosso desafio, o meu desafio, e quando nós pregamos para nós também. O nosso desafio está em amar, vencer a carne naquele ponto em que você é frágil, você sabe que você sabe que aquilo não está certo, você pode estar com um relacionamento que não está de acordo com a palavra de Deus, e você precisa tomar uma posição hoje para Deus te abençoar. Você precisa aprender a depender exclusivamente de Deus e não das outras coisas. Um pastor não pode estar confiando nos membros, nas pessoas. Ele precisa ter assim uma confiança que Deus está com ele. O caráter é a base nossa da santidade. E a palavra fala que sem santidade ninguém verá Deus. E como é que nós adquirimos a unção? É através da leitura da palavra, do jejum e da oração. Se você não está orando, não está jejuando, não está lendo a palavra, você está subnutrido espiritualmente. E você precisa de uma bênção. E eu quero nesta tarde te abençoar a sua vida, o seu ministério, a sua casa, e que Deus lhe dê força para você vencer todo e qualquer tipo de iniquidade que tenta roubar a sua salvação. Que Jesus te abençoe e até a próxima, dando sequência a esta palavra.